the Ultimate Fighting Championship presents Ultimate Brazil. Salve galera, estamos na semana do UFC 301, 40ª edição do UFC no Brasil. O UFC me convidou para relembrar a cobertura da primeira edição, que aconteceu em outubro de 98, no ginásio da Portuguesa, em São Paulo, há exatos 26 anos. Um evento que teve um público de quase 9.000 pessoas e ficou marcado pelo nocaute de Vitor Belfort em Vanderlei Silva e a estreia arrasadora de Pedro Rizzo nocauteando Tank Abbott. Mas o que muitos não lembram é que nesse evento rolaram duas disputas de cinturão. No momento em que o UFC só tinha duas categorias de peso, os médios até 93 quilos e os pesados acima de 93 quilos, nós tivemos aqui em São Paulo Pat Miletich disputando o cinturão inaugural até 77 quilos, chamado à época de peso leve, o Mike Gourmet. Além, é claro, de Frank Shamrock defendendo pela terceira vez o cinturão dos médios. Mas antes de falar do evento em si, vale contextualizar o momento. Por que será que o UFC veio parar no Brasil, aqui em São Paulo, em 1998? A verdade é que as pressões políticas nos Estados Unidos nessa época estavam enormes e o Vale Tudo estava prestes a ser proibido. Para vocês terem uma ideia, no UFC 9, o senador americano John McCain conseguiu proibir socos de mão fechada na semana do evento em Detroit. E os lutadores entraram no cage com medo de saírem algemados das lutas. O UFC 12 foi ainda pior. McCain conseguiu proibir o Vale Tudo em Nova York no dia da pesagem, obrigando os promotores a alugarem um Boeing e migrarem com tudo para o Alabama em menos de 24 horas. E foi exatamente para evitar esse tipo de susto que Bob Mairovich, o homem que comprou o UFC de Rorion Gracie, passou a internacionalizar o show. Depois de realizar a 8ª edição em Porto Rico e o UFC 15.5 no Japão, o Cartola chegou ao Brasil por intermédio dos irmãos Yamazaki e Sérgio Battarelli, que promovia o evento nacional mais bem-sucedido da época, o IVC. E foi confrontando estrelas dos dois eventos que Battarelli e Mairovich fizeram um card histórico. As we are set for our first match of the night, Ebenezer Fontes Braga, 29 years. Ebenezer Braga, que já tinha 12 lutas de Vale Tudo no currículo, tendo enfrentado inclusive pesos pesados como Rei Zulu, Kevin Handleman e Dan Severn, abriu a noite lutando em sua divisão até 93 quilos contra Jeremy Horn, que 5 meses antes havia disputado o cinturão da categoria contra o campeão Frank Shamrock, que o finalizou. Conhecido por seu Muay Thai agressivo, aluno de Luiz Alves e João Ricardo, começou surpreendendo a todos ao buscar o clinch. Na grade, o brasileiro conseguiu aplicar uma queda, aproveitando a tentativa do americano de voltar em pé para surpreendê-lo com uma guilhotina, selando a primeira vitória brasileira a 3 minutos e 25 segundos. Braga wants to go back up and Horn shoots quickly. Watch out for the neck. Watch out. Can he spin out of it? It's over. It's over. Ebenezer Fontes Braga at 328. Na segunda luta mais aguardada da noite, Pedro Rizzo fez sua estreia no UFC enfrentando Tank Abbott. Rizzo vinha de uma sequência de vitórias impressionantes no WVC, mas por outro lado chegava pressionado. Afinal de contas, no UFC 17, Tank havia nocauteado Hugo Duarte, que era seu parceiro de treinos e principal referência na luta de solo. Para piorar, na semana anterior ao UFC, Marco Ruas, mestre e ídolo de Rizzo, também havia perdido de maneira inesperada no Pride 4 para o japonês Otsuka. Marco doesn't look good here. Oh, Marco, he looks finished. Yeah. Marco cannot continue. Oh my God! Wow. Marco cannot. E para completar, 4 dias antes do evento, Rizzo abriu o supercílio treinando com Ebenezer. Como não poderia dar pontos para não chamar a atenção do bad boy de Huntington Beach, decidiu usar Super Bonder para disfarçar. Resultado,
na primeira troca de golpes. Assim que a luta começou, o melado já escorreu. Sentindo o bom momento e pressionado pela torcida do brasileiro, Tank resolveu partir para cima para tentar surpreender o novato. Mas mesmo andando para trás, Rizzo acertou um cruzado que levou ao knockdown. A partir daí, Pedro começou a acertar seus low kicks que obrigaram o americano a recalcular a rota, derrubando o Rizzo aos 2 minutos e 40 e esfriando a luta. Mesmo por baixo, o brasileiro seguia mais agressivo, acertando bons golpes e neutralizando o ground and pound do oponente. Até que aos 6 minutos e 40 segundos, Big John resolveu reiniciar a luta em pé, levando a torcida brasileira à loucura. Out of the guard. Who's this good for, Jeff? You're right. That was just basically he stood him up. I'm not sure whether he checked the eye or whether Tank really wasn't being busy enough. A partir daí, Pedro Rizzo passou a se movimentar, controlando a aproximação de Abbott, definindo a luta com uma sequência de low kicks e um cruzado certeiro que demoliu o americano aos 8 minutos de combate e explodiu sua torcida, enquanto seu time invadia o octógono. Falaram que cada pessoa que invadisse o ringue, né, o cage na minha luta lá com o Tank, eles descontariam 10% da minha bolsa. Quando eu vi aquela multidão comemorando comigo, falei, pô, ferrou. Achei que ia ter que pagar pra lutar. Na sequência veio a luta mais aguardada da noite, Belfort vs Vanderlei, Muay Thai vs Jiu-Jitsu. Depois de nocautear o wrestler americano Mike Van Asdale, conquistar o cinturão do UFC 6, se consagrando como número 1 do Brasil, Vanderlei Silva chegava ao UFC com status de favorito sobre Belfort, e não vivia um bom momento após sofrer a primeira derrota para Randy Couture. Na semana da luta, Vitor havia sentido fortes dores de cabeça e chegou a se retirar do card, aumentando a autoconfiança da equipe curitibana diante do que parecia ser um amarelamento do fenômeno. Mas graças às pressões do mestre Carson, de um sonho premonitório da dona Jovita, sua mãe, que o viu nocauteando no primeiro minuto, Belfort resolveu entrar no octógono. Are you ready? Are you ready? Let's get it on! Here we go! Vitor, known for his punching, wants to stay in punching range. And from what we saw of Vanderlei Silva when he defeated Mike Van Arsdale, he likes to be in close, likes to use elbows and knees. Vitor, the most lethal hands when you speak quickness in UFC history. The other thing I noticed in the Vanderlei-Mike Van Arsdale fight was that Vanderlei Silva seemed to walk through Van Arsdale's punches, like to move forward. I don't know if he wants to do that with Vitor Belfort. Vitor is wearing shoes, so he will not be able to strike with the feet. Oh, he does with the hands, though. Vitor Belfort is the winner! 44 seconds! The knockout by Vitor Belfort! Naquele clássico em clima de tensão absoluta entre Muay Thai e Jiu-Jitsu, a enorme torcida da Arte Suave explodiu comemorando a volta por cima do fenômeno. Este que seria o primeiro de tantos confrontos entre discípulos desses dois gênios, Carson e Rudimar, os maiores formadores de campeões da história do MMA. O evento ainda teve Pat Miletich faturando o cinturão inaugural peso leve até 77 quilos, em decisão dividida e polêmica em cima de Mike Bormet. Bormet chegava com moral após nocautear o Eugênio Tadeu no UFC 16. Em tempos onde a disputa de cinturão ocorria em um round de 15 minutos e 2 overtimes de 3 minutos, Bormet aplicou mais quedas enquanto Miletich não conseguiu impor seu jogo em pé. Para surpresa da torcida brasileira, que vaiou o resultado, Miletich foi declarado vencedor. Já na categoria até 93 quilos, Frank Shamrock não deu chances ao azar em sua terceira defesa de cinturão. Após aplicar 2 knockdowns em John Lober, já o havia vencido em evento havaiano, obrigou o oponente a desistir ao chegar amontado. Frank Shamrock retains his middleweight belt. Ao final do evento,
o irmão de Ken Shamrock recebeu o cinturão de Batarelli Mairovic e aceitou o desafio de Belfort. Earlier this evening, in a battle between Brazilians, Vitor Belfort as a middleweight now. Probably the fastest hands in the UFC. Your thoughts, and what do you think of him as an opponent? Bring him on. Bring them all on. Nobody's gonna beat me. Apesar do sucesso de público e das excelentes lutas, o UFC só retornaria ao Brasil 13 anos mais tarde, na edição 134, realizada em agosto de 2011 no Rio de Janeiro, protagonizada por Anderson Silva, Minotauro e Maurício Shogun. É isso aí, galera. Caso vocês queiram mais detalhes dessa primeira edição do UFC no Brasil, na biblioteca do UFC Fight Pass você encontra o evento completo com essas e muitas outras lutas. Lembrando que essa semana tem o UFC 301 no Rio de Janeiro, então se você ainda não assinou o UFC Fight Pass, assine e acompanhe o show ao vivo. E não deixem de comentar abaixo o que acharam do vídeo. Quem sabe a gente não passa a trazer mais conteúdo sobre os heróis que construíram a história do nosso esporte. Saudações marciais e até a próxima.